Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui gravando no dia de hoje uma mensagem para o seu coração, uma mensagem para a sua vida. Eu quero te pedir licença para entrar na sua casa, para entrar no seu tempo, te trazer para você uma palavra da parte de Deus. Amém? Vamos estar falando aqui sobre o livro de Atos dos Apóstolos, passagem rápida, Atos 3, passagem bem conhecida, a qual nós vamos estar lendo junto. Amém? Diz assim: E Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrasse no templo. Essa mensagem ela nos mostra que foi trazido, diante dos apóstolos, uma situação a qual muitas das vezes a gente tem que mostrar a ação do Espírito Santo e o como ela faz a diferença na nossa vida. Aqui no livro de Atos, os apóstolos estavam bem no comecinho ali do seu ministério, completamente cheios de vontade, cheios da unção do Espírito Santo, cheios de vontade de mostrar a graça, mostrar o poder, aquilo que Cristo Jesus tinha para oferecer. E era de costume frequentar o templo, o sacrifício da tarde, das 3 horas, a hora da oração nona, às 3. E Pedro e João, ele vai ao templo e quando ele chega ao templo, ele se depara com a situação daquele homem em que todos os dias, como o texto diz, ele era colocado, né, na porta do templo para pedir uma esmola. E nós não podemos deixar aqui de falar como era a situação daquele povo que tinha uma enfermidade ou uma deficiência ou alguma limitação naquela época. Naquela época era uma sociedade completamente extremista, onde eles colocavam que as pessoas mais perfeitas, né, mais bonitas, mais saudáveis eram mais próximo de Deus, as mais prósperas, e as pessoas enfermas, mais pobres, eram pessoas mais distantes de Deus. Vendo que Jesus no seu ministério foi completamente o oposto, ele se aproximou das pessoas pobres, ele se aproximou dos pecadores, ele se aproximou das pessoas que tinham enfermidade para curar, como ele curou a mulher do fluxo de sangue, como ele curou a sogra de Pedro, enfim, diversas passagens do Senhor em que ele mostrou que a graça do Senhor e o papel da graça é justamente o oposto, é vir de acordo com aqueles que já havia perdido, ou vim com aqueles que estão necessitados, como o Senhor Jesus disse: "Eu não vim para os sãos, eu vim realmente para os doentes, eu vim para os que precisam". E aquela época havia esse preconceito com qualquer pessoa que tivesse uma enfermidade, uma dificuldade. No livro de João capítulo 9 mostra isso, onde os próprios, discípulos aprendendo com Jesus, ele olha para um homem cego e fala que aquele homem, está assim porque pecou. E o Senhor Jesus ensina eles ali no capítulo de João, João 9, eu não vou falar aqui porque é tema para um outro vídeo, e Jesus fala para eles: "Não, nem ele pecou e nem seu pai pecou, mas foi-se assim para que a glória do Senhor se manifeste na vida dele". Ou seja, Jesus mostra que não foi por pecado que aquele homem estava cego lá atrás em João 9, e que sim aconteceu assim, ou seja, a vida propôs que acontecesse assim, mas que a glória do Senhor ia ser manifesta na vida dele. Então o Senhor ele instruiu aos seus apóstolos, né, aos seus discípulos que após ele apóstolos, de que, as pessoas enfermas precisava de que a manifestação do Espírito Santo fosse feita sobre elas. E bem aqui no comecinho, Pedro e João eles aplicam isso que Jesus o ensinou. Quando eles chegam à porta do templo, isso já tinham acabado de ser batizado com o Espírito Santo, uma promessa que Jesus havia feito, aonde Jesus diz: "Ficar em Jerusalém até que do alto, sejais revestido de poder". Então eles recebem o batismo com o Espírito Santo, estão completamente cheios do Espírito Santo ali em Atos 2, e aqui em Atos 3 eles começam a mostrar o poder, que a graça traz de acordo, com a palavra do Senhor. E quando Pedro e João chegam ali à porta do templo, chamado Formosa, eles dão de encontro com aquele paralítico, que nós vemos aqui todos os dias ele era colocado à porta do templo para pedir uma esmola, né. E versículo 3, qual vendo Pedro e João ir entrando no templo, pediu a Pedro e João que lhe dessem uma esmola. E aqui, irmãos, eu entro nesse tema em que aquele homem olha para aqueles homens de Deus
e ele pede para ele uma esmola. E o tema que eu quero dar para essa mensagem é: o que você tem a oferecer? Porque toda a sociedade daquela época para aquele homem tinha apenas a esmola para oferecer. Todos os dias aquele homem estava ali pedindo uma esmola. Isso, irmãos, se finda a partir do momento em que ele pede algo para os homens cheios do Espírito Santo. Quando Pedro e João chegam à porta do templo e aquele homem ora para Pedro e João e pede a eles uma esmola, a vida daquele homem vai mudar. Por quê? Quem tem a presença do Espírito Santo na sua vida, o Senhor Jesus, que é dono dessa graça, ele não morreu na cruz do Calvário, ele não sofreu todos os açoites, da chibatada, todo o processo da crucificação para vir aqui nos dar esmola. Ele vem para dar algo que faça a diferença na nossa vida. Ele vem para fazer algo que mude a nossa vida. Ele vem para fazer algo que dá sentido à nossa vida. Porque qual o sentido da vida daquele homem todo dia pedir esmola? Nenhum. Ele poderia ganhar 10 moedas, 20 moedas, Pedro e João podiam entregar sacos de moeda, no outro dia ele estaria ali novamente pedindo esmola. Mas o Senhor vem para trazer algo que muda a vida daquele homem. O Senhor, ele vem para trazer algo que muda a vida daquele homem. É legal quando eu penso nesse texto, que se fosse para aparecer dinheiro, tinha aparecido. Porque quando Jesus foi indagado de pagar imposto, ele fez com que saísse da boca do peixe a moeda. Então, se fosse do coração de Deus de dar eh, a moeda para aquele homem, de algum lugar ia aparecer. Só que o Senhor, ele não veio para nos entregar esmola. A ação do Espírito Santo, ela é muito rica para dar simplesmente esmola. Ela vem para dar algo que verdadeiramente muda a nossa vida. Hein? Versículo 4. E Pedro com João pitando os olhos nele, João disse: olha para nós. Eu conhecendo um pouquinho do texto, conhecendo um pouquinho da personalidade de cada um deles, você imaginando Pedro com aquele gênio todo forte que ele tinha, e Pedro olhando para ele e falei: rapaz, olha para nós aqui. Eu imagino Pedro olhando para ele e dizer assim: aí, ela tem um cara de quem vai oferecer esmola para você, rapaz. Eu tô cheio do Espírito Santo. Eu tenho a ação do Senhor na minha vida. Eu tenho Jesus Cristo comigo aqui. E eu não tô aqui para te oferecer esmola. Eu tô aqui para te oferecer algo muito maior do que a moeda, algo muito maior do que as pessoas podem te entregar. Eu estou aqui para te oferecer uma coisa que vai mudar a sua vida. Versículo 5. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então, isso aqui que é interessante. Aquele homem era tão acostumado a receber esmola que para ele ia ser um dia mais comum, mais alguém que ia dar uma esmola para ele. Só que a diferença é que dessa vez estava no caminho dele pessoas cheias do Espírito Santo. E pessoa cheia do Espírito Santo entrega aquilo que está cheio. Pessoa cheia do Espírito Santo, segundo Gálatas, ele tem amor, ele tem paz, benignidade, longanimidade, perseverança. Pedro e João poderiam olhar para aquele homem como a sociedade olhava naquela época. A sociedade olhava com um olhar preconceituoso para pessoas enfermas. Era dito naquela época que as pessoas mais perfeitas eram mais próximas de Deus, as pessoas mais prósperas era a pessoa mais próspera de Deus, e as viúvas, os pobres, os enfermos eram pessoas isoladas, porque para aquela sociedade eram pessoas que estavam pagando por algum pecado e elas tinham que pagar. Então eram pessoas isoladas. Mas como Jesus também fez isso e no seu ministério ele veio de encontro com as pessoas que mais precisavam, a mulher do fluxo de sangue, eh a mulher cananeia, mulher cirofenícia, enfim. Jesus, ele mostrou que ele veio para os necessitados. Como ele disse: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E Pedro e João, judeus, eles poderiam olhar para aquele homem e dizer: mas por que que você está assim? Você está assim porque você está pagando por algum pecado ou alguma coisa. Então, a sociedade daquela época tinha esse ar preconceituoso. Eles poderiam indagar e falar: não, você está assim porque você está cometendo algum pecado. Ou você está assim porque você está pagando por algum pecado. Mas não, eles não olhou como a sociedade olhou, porque eles estavam cheios do Espírito Santo.
E quem está cheio do Espírito Santo tem algo muito maior para oferecer do que crítica, do que ofensa, do que julgamento. Hoje as pessoas julgam demais, muita gente se matando, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e as pessoas julgam, é falta de Deus, é aquilo, é aquilo, é aquilo e tal. A sociedade naquela época era assim, mas pessoas cheias do Espírito Santo agem como Pedro e João agiu. Ele olha para a dificuldade daquele homem. Eles lembraram do ensinamento de Jesus lá atrás no livro de João, capítulo 9, onde Jesus fala: nem ele pecou e nem seus pais pecaram para que tivesse assim, mas a glória do Senhor vai ser manifesta na vida dele. Ou seja, eles aprenderam com Jesus, e a hora que eles olham para aquele paralítico, Pedro dizer: chegou o seu dia, olha para nós. E disse Pedro: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Eu olho isso aqui, Pedro olhando assim, dizendo assim: olha, eu não tenho o que essa humanidade tem para te oferecer. A humanidade oferecia esmola, mas aquela humanidade também oferecia julgamento. Aquela humanidade também oferecia xingamento, acusações, dizia que estava assim porque pecou, porque está pagando pelos seus erros. A mesma humanidade que entregava a esmola, ela entregava a ofensa, ela entregava o julgamento. Mas Pedro e João diz: não tenho prata e não tenho ouro, ou seja, eu não tenho nada dessa terra para te entregar. Eu não tenho nada igual àquilo que a humanidade tem para te entregar. Eu não tenho nada igual àquilo que você já recebeu até o dia de hoje. Mas hoje eu te ofereço algo diferente. Pedro diz: mas o que eu tenho, eu te dou. Isso é muito forte. Pedro olha assim: eu não tenho nada igual a esse povo aí, mas o que eu tenho de mais valioso eu vou te entregar. Algo que vai mudar a sua vida, algo que vai transformar o seu ser, algo que vai te dar alegria, algo que vai devolver a sua dignidade, porque a esmola não mudaria nada na vida daquele homem. Poderia dar um saco de esmola para aquele homem. O que que ia mudar? Ele continuava sem andar. Ele ia continuar recebendo julgamento, ele ia continuar, recebendo, julgo da humanidade, dizer que ele pecou, dizer que os seus pais pecaram, que ele estava ali, sofrendo porque ele merecia. Porém, Pedro e João olha para ele e diz: hoje você vai receber algo diferente de tudo aquilo que você já recebeu. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa, isso eu te dou: o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E é esse nome que vai mudar a sua vida, é esse nome que vai tirar você dessa situação, é esse nome que vai tirar você dessa humilhação, é esse nome que vai tirar você do jugo do homem, esse homem que vai tirar você da crítica, das pessoas, do julgamento humano, e esse nome vai mudar a sua vida. Esse nome se chama Jesus Cristo, o Nazareno. E eu imagino a cara daquele homem, acho que meio que sem entender. Aí dizia assim: nossa, eu queria uma esmola, eu queria dinheiro, e o homem me oferece o nome. Aí a palavra de Deus diz que Pedro toma ele pela mão, e tomando ele pela mão disse: levanta agora e anda. Pedro mostra para aquele homem: o nome de Jesus vale mais do que o dinheiro, o nome de Jesus vale mais do que qualquer bem humano, o nome de Jesus está acima de qualquer coisa que essas pessoas têm a te oferecer, e no nome desse Jesus Cristo, levanta agora e anda. E aquele homem levantou, e aquele homem andou, recebendo tudo aquilo que a humanidade não tinha para oferecer. Então, eu quero falar para você nessa mensagem, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei qual horário que você vai estar vendo, de que a única coisa que pode mudar a sua vida, a única coisa que pode mudar o sentido do seu ser está em Jesus Cristo. A humanidade não tem nada para te oferecer que possa te mudar. A esmola não vai te mudar. A esmola ela vai te enganar todos os dias. Mas aquele homem, quando ele recebe a cura vindo do nome de Jesus Cristo, ele teve a sua vida de volta, ele teve a sua alegria de volta. Imagina um paralítico que nunca pôde trabalhar, poder trabalhar, que nunca pôde andar, poder andar. As pessoas vê ele andando na cidade e dizem assim: nossa, mas espera aí, ele não era paralítico, né? E agora como que ele andou? Ele dizia: olha, eu andei porque eu recebi um milagre no nome de um tal Jesus, o Nazareno. E o versículo de número 8 mostra o estado daquele homem depois que ele recebe o nome de Jesus. Diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Aleluia!
todo o povo viu que o nome de Jesus faz a diferença, que o nome de Jesus transforma, que o nome de Jesus vivifica, que o nome de Jesus, ele traz a dignidade, ele traz a paz, ele traz a alegria. E foi esse nome que fez a diferença na vida daquele homem, tá? E eu quero te oferecer esse Jesus Cristo na sua vida, eu quero te oferecer que você dê um espaço para esse Jesus entrar na sua alma, entrar na sua vida, ainda que a humanidade só tenha julgo, ainda que a humanidade só tenha condenação, ainda que a humanidade só tenha peso, porque as pessoas olham para nós só com olhar de julgo, com olhar de peso, mas quem está cheio do Espírito Santo te oferece aquilo que ele tem de melhor. E Pedro e João ofereceu para as pessoas Jesus Cristo Nazareno, que é o bem maior que essa terra tem para oferecer. E a vida daquele homem foi transformado, assim como Saulo, que vivia perseguindo, matando, prendendo. Mas quando ele encontra Jesus, ele fala assim: "Quem é?" E Jesus diz: "Quem é o Senhor?" E Jesus diz: "Eu sou Jesus, aquele a quem vos persegue." A vida de Saulo foi mudada naquele dia e ele passou a ser transformado, porque foi mais uma pessoa impactada pelo nome Jesus Cristo, o Nazareno. Então, deixa ele entrar na sua vida, deixa ele entrar na sua alma. A humanidade tem esmola para te oferecer que não vai mudar a sua vida, não vai mudar, o seu ser, mas ele tem poder. Jesus Cristo Nazareno tem poder de fazer a diferença na sua vida, como ele fez a diferença na vida daquele homem. Bem, eu quero, te pedir nesse tempinho que você está tirando comigo, que você dê um espaço para ele entrar na sua vida. Dê um espaço para que ele possa transformar a sua vida como ele transformou a vida daquele homem. E aquele homem que vivia mendigando, pedindo esmola, ele já não, a partir do momento em que ele conheceu Jesus, ele já não estava mais pedindo esmola, ele não estava se humilhando pela sociedade. Ele saiu saltando, louvando e glorificando a Deus. A alegria, o nome de Jesus devolveu para aquele homem a alegria de ele receber a sua vida novamente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você possa, dar lugar, e receber esse Jesus que tem muito mais do que esmola para oferecer. Ele tem a diferença para oferecer para cada um de nós na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique com Deus.